Hi people! Bem-vindos ao nosso canal e hoje a gente vai falar de imigração, mas hoje a gente vai falar uma coisa um pouco mais específica, quanto custa para imigrar. Então a gente vai ter o passo a passo aí, vamos falar na real aí os valores e quanto você vai gastar para imigrar. E para isso a gente convidou a Juliana aqui da Seven Migration, que vai ajudar com tudo aí, com os valores e falar tudo que ela sabe aí pra gente. Oi pessoal, que prazer estar aqui de novo, faz um tempinho, né? Que a gente não se encontra aí para esses vídeos tão bacanas. Um prazer novamente, beijo aí nesses dois queridos e vamos que vamos responder, né, essa pergunta que não vai ser fácil. Eu já peço aí desculpas que eu vou dar umas coladas, mas vamos conversar desse assunto que todo mundo quer saber, não tem jeito. Look at me, Australia's the best place to live. Look at me, Australia's the best place. Look at me, Australia's the best place. É isso aí, Ju. Muito obrigada aí por mais uma vez estar aí tirando dúvidas da galera, porque é um assunto muito discutido. Então vamos começar aí entendendo. A gente vai tirar um pouco dessa parte dos estudos, porque tem gente que vem estudar, que investe na escola e tudo isso, e nessa parte a gente não vai nem comentar, porque isso pode variar muito e não necessariamente a parte de imigração, o custo em si, mas é o custo de estudos, né? Então a gente vai pular essa parte, certo, Ju? Com certeza, isso a gente deixa, né, com a nossa agência parceira aí, deixa essas respostas com quem lida com esse tipo de situação, mas o nosso assunto aqui é totalmente, né, processos imigratórios, desde vistos temporários até os vistos, tão sonhados vistos permanentes. Show! Então, a gente vai hoje dividir pelos principais vistos, porque eles podem variar, né, e os custos podem variar, então a gente selecionou aí os principais, os mais utilizados, mais aplicados pelos brasileiros. Então vamos começar pelo primeiro, Ju? Vamos lá. Vamos começar pelo Graduate Visa. Então, né, qual é a sequência, né, se a gente for falar, o pessoal que vem estudar. Bom, o Graduate Visa hoje é o nosso visto coringa, né? A maior parte das estratégias de imigração, elas acabam incluindo o Graduate Visa, né? Ele é um visto muito bom para que as pessoas consigam chegar no objetivo aí da residência permanente. O custo de um Graduate Visa, em todo momento que estivermos falando de custo aqui hoje, a gente vai ter que separar, né? O custo da imigração do custo do agente de imigração. Então tem taxas que são obrigatórias, que todo mundo vai gastar, e tem as taxas pelo serviço de um agente de imigração. O cliente muda a elegibilidade, né, do cliente se ele tem um agente de imigração ou não. A elegibilidade não, mas obviamente as chances de sucesso num processo são maiores com um profissional que entende do assunto. Mas isso, né, obviamente vai impactar bastante, vai mudar bastante o valor aí de um processo. Então, deixa eu colar aqui. Então, se a gente pensar, né, num processo de Graduate Visa, considerando taxas do agente de imigração e taxas, né, da aplicação, se for uma família, né, se a gente estiver falando de uma família, e quando eu digo família, de um aplicante principal e pelo menos um casal, vamos colocar dessa forma, a pessoa entre taxas do agente de imigração e taxas do processo vai gastar em torno de $7 mil num Graduate Visa. Tá? Então, o que essas taxas, né, incluem? Elas vão incluir um possível processo de validação de diploma para o visto Graduate, né, para o Graduate Visa, então, que é um processo específico de validação de diploma. Ela vai incluir também a taxa do agente de imigração do serviço, né, desse processo de validação, o serviço do agente para o processo de Graduate Visa especificamente, e as taxas da imigração para o aplicante principal e o dependente, né, do Graduate Visa. Em termos de taxa de imigração, para um casal, um casal vai gastar em taxas da imigração aproximadamente $2.500, tá? Em taxas da imigração. A taxa de um agente de imigração vai variar bastante, mas o que nós cobramos é bem média de mercado e a gente cobra em torno de $2 mil para auxiliar nesse processo. A validação de diploma vai mudar muito, né? De órgão para órgão, a gente cobra em torno de $1.200 para esse processo. Tá bom, você tá falando aí questão de casal, e se a pessoa vem solteira, vem sozinha, isso cai pela metade ou não necessariamente? Em termos de taxa da imigração, não cai pela metade, mas cai, né, de 2.500 aproximadamente para 1.700.
né? Então a taxa do aplicante principal para um Graduate Visa é $1.671 e do dependente é 835, isso já incluindo aí as taxas de cartão e tal. Então a taxa base, né, 1.650 para o aplicante principal de um Graduate Visa e 825 para o dependente. A taxa do agente de imigração não vai variar muito se é uma pessoa solteira ou, né, casada ou uma família, né? Assim como a taxa da validação de diploma, obviamente, é para a pessoa, então não altera. Inclusive agora na imigração, né, quando você tem uma família grande, você também tem custos grandes, né? Tudo é proporcional. Exatamente. Para vocês terem noção, a taxa, então, do dependente, né, do parceiro, 825 no Graduate Visa, e a taxa de um dependente menor de idade, né, de um filho, no caso, $415, né, por aplicante. Então, com certeza, aí o custo vai, né, aumentando bastante. Tem que pensar antes de fazer muito filho. Filho é bom, mas muito não. Não muito, né? Só Um ou dois virar, tá ótimo. Tá ótimo. Depois de virar residente permanente, aí faz o resto. Tá certo. Então aí para aplicar esse Graduate é em torno de $7.000. A gente tá falando tudo em dólares, tá, gente? Então não é em reais, então tudo vai ser convertido aí para você que tá pensando em reais pelo valor da moeda aí que tiver no dia. Dólares australianos, não americanos. É isso que eu ia dizer, né? Porque a gente tá desvalorizado aí com o americano, que é bom pra conversão do real. É isso. Exatamente. E agora o próximo visto que a gente vai falar vai ser o visto de sponsor, que tem dois, né, Ju? Duas diferentes classificações. Exatamente. O visto de sponsor, eu vou dar, obviamente, aqui, né, gente, uma noção para esse pessoal aí que segue o canal, mas realmente ele varia bastante da situação, porque o visto de sponsor, dependendo da ocupação que você é nomeado, você pode ser nomeado por até 4 anos e dependendo da ocupação, você pode ser nomeado por 2. Então, se a sua profissão está na lista nacional, é por até 4 e se está na lista secundária, né, é por até 2 num primeiro momento. As taxas do visto de sponsor tem taxas obrigatórias, né? Tem taxas a serem pagas obrigatoriamente, legalmente falando, pela empresa. E alguma, né, a taxa principal desse processo, não a principal, mas a mais cara desse processo, tem relação direta com esse período aí, 2 ou 4 anos. Então vai alterar bastante. Mas vamos pegar aí a melhor das situações, né? Um engenheiro que quer ser sponsorado aqui na Austrália, recebe essa oferta, é um engenheiro civil, é uma profissão que está na lista nacional, então esse profissional vai ter sorte de poder seguir com o processo sem até validação de diploma, então não teria esse custo num primeiro momento, mas poderia ser nomeado por uma empresa por até 4 anos de visto. Se a empresa não girar, né, não tiver como é que fala no Brasil? Vai, um giro de dinheiro, né? Giro de caixa. Eu acho que é a renda bruta, enfim, algo assim, né? Aqui na Austrália a gente chama de turnover. Se uma empresa girar menos de 10 milhões por ano, só essa taxa anual que a empresa tem que pagar para nomear um profissional, ela seria de $1.200 por ano. Então, de largada, né? Se a empresa quiser nomear alguém, esse engenheiro civil, por 4 anos, ela já sai de $4.800 para essa taxa, tá? E essa taxa é paga antes, né, na hora de dar entrada no processo, não é por ano, tá? Ele é por ano, mas ele paga de uma vez só. Em termos de aprovar uma empresa para estar apta a dar o sponsor para um funcionário, e é uma aprovação que vai durar 5 anos para uma empresa, o custo não é muito alto. Entre taxas do agente de imigração e taxas da imigração, a empresa vai gastar em torno de $1.700. Então, a gente cobra, né, por esse serviço $1.200 de uma empresa e a taxa da imigração é 420, tá? Então é mais ou menos esse o custo de uma empresa hoje ser aprovada para dar sponsor para os seus funcionários. Não é um custo alto, né, gente? O que vocês acham aí? Eu acho que é bem bom, né? Que é bom, não é um custo alto, mas lembrando que normalmente às vezes quem acaba pagando isso é a própria pessoa que está aplicando, né? Às vezes não é a empresa, né, que paga, apesar de ser uma coisa que a empresa deveria fazer, né?
Exatamente. Então a gente tem que ter cuidado, né, Rodolfo? Porque de fato a empresa tem que pagar. Então quando a gente trabalha aí nesse processo, a gente sempre fala, gente, o dinheiro tem que vir da empresa. O correto a ser feito é como você falou, não seremos, né, moralistas aqui, a gente sabe que existe esse tipo de, né, de tratativa, a gente ouve por aí, mas quando a gente representa um cliente nesse tipo de processo, a gente é bastante claro de dizer não, só aceitamos o pagamento vindo da empresa. Tá? Legalmente é da empresa. Mas não é um valor alto para uma empresa ser aprovada por 5 anos. Mas aí vem a segunda etapa, que é quando ela nomeia o profissional a uma posição. E aí que vem as taxas pesadas, né? Então, conforme eu mencionei para você, se for um visto de 4 anos por uma empresa que tem um giro de até 10 milhões, já sai de largada de 4.800. A taxa da imigração, né, além desse valor aí, que é um investimento num treinamento, que eles chamam de australianos, tem uma taxinha de $300, $330 para a empresa nomear um funcionário. A gente cobra pelos nossos serviços nesse processo, que ele é super trabalhoso, $2.800. Então é uma referência aí. Então, numa nomeação de 4 anos, o valor da nomeação de uma empresa giraria em torno de $5.200, tá? Isso para a pessoa que está aplicando. Para a empresa, né? É uma taxa obrigatória a ser paga pela empresa. Tá. Então, com as nossas taxas de serviço, em torno de 8.300, tá? Isso tem que ser pago pela empresa, de novo, legalmente falando, e aí vem a terceira etapa de um sponsor, que é quando a empresa foi aprovada, a nomeação foi aprovada e o cliente pode, então, aplicar para o seu visto, né? Então, essas taxas do visto de sponsor, o funcionário pode pagar, não tem problema nenhum, né? A imigração permite que o aplicante arque com os custos do seu visto, especificamente falando. A gente cobra em torno de $2.500, $2.600 para auxiliar, né, um profissional na etapa de visto pelos nossos serviços. E a taxa, olhando aqui, se a gente pensar numa nomeação, deixa eu ver se tá certo, numa nomeação, né, numa ocupação como engenharia civil que está na lista principal, a taxa para o aplicante principal da imigração seria 2.645, tá? Lembrando que diversos vistos temporários aqui na Austrália, quando você fez mais de, né, quando você tá na segunda renovação já de visto dentro da Austrália, você pode ter uma taxa extra de $700 além desse valor que eu coloquei, né? Então a pessoa pode ter um custo aí com essa taxa extra mais a taxa de imigração, $3.400 de taxa da imigração, mais, né, 2.600 os nossos serviços, a pessoa gastaria em torno de 6.300 para esse processo. Que é mais ou menos parecido com o valor do Graduate, né? Que era 7 mil e pouco, bem próximo. Exatamente. A única diferença é que o Graduate Visa, a taxa do aplicante principal é 1.650 e a do dependente é 825, se eu não me engano é isso. Num sponsor, a taxa do visto, ela é a mesma para o aplicante principal e o dependente. Entendi. Então é 2.645 para cada um. E aí se tem essa taxa extra ainda de renovação, é 700 por cabeça, né? Então, num processo normal, uma empresa vai gastar em torno de $17.000 se a empresa arcar com os custos do processo como um todo, incluindo as taxas do visto, né, de um aplicante principal sem dependentes. É um dinheiro bom, né? Ainda mais quando converte para real. A única coisa que vocês têm que pensar é que não é um processo que necessariamente tudo vai ser pago de uma vez só. Sim. Tem o tempo, né, que você precisa para fazer cada etapa, né? Então, muitas vezes a gente vai fazer a aprovação da empresa, depois a nomeação, depois o visto. Tem a taxa do serviço que pode ser negociada, às vezes tem um plano de pagamento que a gente pode fazer. Paga a taxa de serviço para iniciar o processo, mas a taxa da aplicação é paga apenas quando a gente estiver dando entrada no processo. Então não é necessariamente um valor de uma vez só. Certo. E o que eu acho que muita gente comete um erro é quando vê esses valores que tem que pagar para um agente de imigração, para um profissional, se assusta e quer fazer sozinho. Cara, não é fácil fazer isso sozinho, não é nada fácil e a probabilidade de dar errado é muito alta, grande, né?
Eu não tô aqui, né, gente? Eu tô aqui, obviamente, para contribuir, eu não tô aqui de maneira nenhuma para vender, né, o meu serviço, eu tô aqui para dar informação gratuita aí pro pessoal, mas é importante colocar que, dependendo do processo, é um pouco mais fácil, tem processos mais fáceis, processos mais difíceis. Um Graduate Visa, na vertente de quem estudou numa faculdade, que não tem validação de diploma, que não tem uma série de critérios, é muito normal as pessoas fazerem sozinhas. Embora eu não recomende, eu vejo erros por aí, mas obviamente eles podem fazer. Num Graduate Visa que requer a validação de diploma, que é uma análise mais complexa, é importante você ter um profissional te ajudando. Num processo de sponsor, a aprovação da empresa para dar sponsor é um processo relativamente tranquilo de ser feito se a empresa, obviamente, tem alguém, né, experiente no RH e tal para fazer isso pela empresa. A nomeação de um profissional à vaga é extremamente complexa e em raríssimos casos vocês vão se deparar com empresas fazendo isso por elas mesmas. Assim como o visto. É um risco, né? Então cada um escolhe o risco que quer ter, né? Inclusive, se o visto for negado, você vai ter que ir pro tribunal, apelar, então você vai ter que gastar de qualquer forma, então é melhor você fazer certo pela primeira vez. E ó, dinheiro foi. Essas taxas grandes que eu mencionei para vocês por ano de nomeação e tal que a empresa tem que pagar, foi recusada a nomination? Foi. O dinheiro foi, não tem reembolso. Então, não é um processo que as empresas geralmente arriscam, né? Não é comum. Mas esse, gente, eu acho que daí a gente vai pro próximo, porque esse é o sponsor temporário. Temporário. Né? E aí, eu acho que vem, você sabe mais que eu, né? A pergunta aí de todo mundo o tempo inteiro. Ok, então eu vou trabalhar nessa empresa e depois de 4 anos eu ganhei minha residência. E aí, você sabe a resposta? Me contem aí, o que vocês acham? Você conta ou a gente conta, né? Eu acho que ela tem mais know-how aí pra contar, né? Do que a gente. Na verdade, a pessoa vai ter aquele tempo ali maravilhoso de 4 anos, mas ela, nesse meio tempo, ela já tem que planejar qual é o próximo passo, qual é o próximo visto, pra ela ficar permanentemente, se ela quiser ficar aqui na Austrália, né, Ju? Exatamente, aí a gente vai ter os dois caminhos, ou a pessoa vai ter, né, um caminho paralelo ao sponsor que ela vai estar traçando para ela mesma, né, então tem pessoas que estão num visto de sponsor que tem a possibilidade de tentar um visto skilled, né, pelas skills dela, que ela pode tentar os dois ao mesmo tempo, ou a pessoa, se tiver uma possibilidade de residência permanente depois do sponsor, tem pessoas que têm, profissionais que têm e outros que não, né, e vai depender da lista que a profissão se encontra. Se a pessoa quiser seguir por esse caminho, não vai ser automático, né? O visto não vem automaticamente, é um novo processo, né? Então, num visto, vamos usar o engenheiro civil novamente, né? Esse profissional teve um visto aí de 4 anos de duração. Se ele trabalhar 3 anos para a mesma empresa, na mesma posição, se não tiver nenhum problema no meio do caminho, em princípio, depois de 3 anos, ele vai poder ser nomeado pela empresa à residência permanente. Mas essa nomeação é um novo visto, né? Também é um visto, não é um sponsor temporário, é uma nomeação, é um visto que a gente chama de Employer Nomination Visa, né? Que é um processo novo. Então a empresa não só vai ter que concordar em seguir com essa nomeação, porque se a empresa disser não, infelizmente o processo não segue, como a empresa vai ter que arcar com custos novamente, né, legalmente pagos por ela, assim como o aplicante também. Então, para vocês terem noção, vai lá, Rodolfo, te interrompi. Não, só ia fazer um comentário. Então a empresa realmente tem que querer aquele funcionário, né? É verdade. E ó, além de querer, é legal o funcionário né, se comportar e também ter um papo desde o início com a empresa de que o caminho é assim. Porque quantas vezes, né, ao longo desses anos aí que eu tô na indústria, eu ouvi no final das contas o funcionário me ligando, a empresa me ligando, dizendo: como assim tem uma segunda etapa? Ninguém nunca me avisou. Mais gasto? Mais gasto? Como assim? Eu achei que fosse automático. Como assim o funcionário depende de mim para conseguir esse visto? Eu achei que ele conseguisse ir lá por ele mesmo. Então a gente tem que sempre cuidar. Se a empresa seguir com o processo normal, né, e nomear esse funcionário para um visto permanente, por cima, eu vou dar uma noção para vocês, o valor que a empresa... Vamos considerar aí um casal, tá? Que é muito normal. Os vistos permanentes, normalmente, se a pessoa não estava casada antes, acabou casando no meio do caminho, tá? É raro ter 5 um visto anos, só né? com... 4 anos. Pô, por favor, né? Se encontrou aqui na Austrália. Ou casou com uma australiana e foi para outro tipo de visto, ou segue por esse processo. Então, considerando aí o aplicante principal e pelo menos um dependente, né, o partner,
e uma empresa que gira até 10 milhões, o custo desse processo seria em torno de, deixa eu olhar aqui, de 16 mil dólares. Mais 16 mil dólares, tá? Então, em termos de taxa da empresa, da imigração, é em torno de 3.500. A taxa do agente de imigração que a gente cobra para uma nomeação de uma empresa, que é um processo extremamente burocrático, trabalhoso, 2.800. Aí a gente tem as taxas do visto, a gente cobra como nossa taxa padrão de visto em torno de 2.600. E as taxas da imigração por um visto permanente também são padrão, geralmente em vistos permanentes. Um casal vai gastar em torno de 6.100. E vai ser pago pela empresa, certo? As taxas referentes ao processo da empresa deveriam ser pagas pela empresa, que é a nomeação, e novamente as taxas do visto podem ser pagas pelo aplicante, não tem problema. Entendido. Não é barato, né? Se a gente for colocar aí o custo de um processo como um todo, né? Ele não é um custo barato. Mas sabe o que não é barato? Mas sabem o que é interessante aí? Muito raramente as empresas dizem não em função do custo. Porque se ela tem a pessoa correta que vai trazer para ela, né, lucratividade, com certeza é um valor baixo para uma empresa como essa, exatamente, né, Ju? Tá, exatamente. Então essa taxa de treinamento, inclusive, ela pode ser, tem a questão de tentar deduzir do tax, do imposto de renda, e é bem isso, se a empresa encontrou a pessoa certa, não é esse custo que vai atrapalhar, né? Pode ser que essa informação não chegue a mim, certo? Pode ser que a empresa, né, não queira proceder e não me diga que é por essa razão. Mas raramente uma empresa vai conversar comigo e vai dizer, ah, não, o custo é muito alto, não vou fazer. A não ser que realmente a empresa achou que é comum também, que o sponsor era simplesmente assinar uma carta e dizer lá para a imigração, eu quero essa pessoa aqui comigo. Aí, né? Aí é diferente. Mas o que você está falando faz muito sentido, porque eu trabalhei muitos anos como recrutadora e quando a gente, dependendo de quão específica era a vaga, é super possível pagar uma taxa como essa por ter aquele profissional qualificado. Porque o tempo que a gente gasta, ou às vezes contratando uma agência para fazer isso, às vezes é até esse valor, né? Então, e é muito bom para a empresa também ter o funcionário certo ali sendo sponsorado, porque ele vai ficar meio que preso na empresa e para ela é muito bom em termos de retenção também, né? Com certeza, não há dúvida. Então eu acho que, de novo, a pergunta dos, né? Qual é a vantagem? A pergunta dos clientes, qual é a vantagem que a empresa vai ter, né, em investir esse dinheiro? Eu sempre olho para a cara, né, dos meus clientes e digo, a maior vantagem é você. Você quer maior vantagem do que essa? A maior vantagem é ter você. A empresa, obviamente, eles sabem muito bem quem eles estão contratando, né? E quem eles estão trabalhando. E principalmente o brasileiro, gente, a gente trabalha muito duro. Eu não sei se existem, né? Com todo respeito às outras nacionalidades, mas brasileiro trabalha muito duro. Então, né? Não é? Então, assim, geralmente não é o problema. Não se assustem com esse custo, porque geralmente não é. E a pessoa tem que pensar assim, bom, é a empresa que me quer, né? Não eu que quero a empresa. Então, tem esse lado da moeda também. Né? Vai dar duro depois, né? Pô, a empresa investiu tudo isso, eu acho que é isso que a empresa pensa também. A empresa investiu tudo isso, né? Agora eu vou mostrar para eles que obviamente vou dar resultado, né? Vamos colocar assim. Então é uma troca muito bacana, muito interessante. Legal. E o último visto que a gente elencou aqui como um dos principais é o Skilled Visa, né? É o Skilled Visa, né? Que, de novo, a pessoa pode estar num sponsor e fazer esse processo em paralelo, a pessoa pode estar no Brasil e fazer esse processo, né? Dependendo da profissão, a pessoa não precisa nem vir para a Austrália para tentar esse processo. Então, o Skilled Visa, claro que é um dos vistos mais falados hoje. Infelizmente, né, é um processo que depende de um convite da imigração para que as coisas ocorram. Então, vai ser um convite nacional ou vai ser um convite estadual, mas depende de um convite, né? E ele é um processo totalmente quebrado. Né, ele é um processo quebrado porque ele realmente é etapa por etapa e as etapas tendem a demorar um pouco, né, para serem concluídas e você seguir com a próxima. Então, se a gente pegar um processo bastante comum, tá? Vamos colocar aí o valor, né, por alto. Validação de diploma. Validação de diploma é o primeiro passo, né? O reconhecimento profissional que a gente chama de Skills Assessment é o primeiro passo de um processo de Skilled Visa.
Varia muito, eu não vou conseguir dar uma noção para vocês aqui de quanto custa, porque vai variar radicalmente, né? Então vai ser de $2.000 a um processo de um médico, sei lá, $20.000, né? De um veterinário, e aí vai, um valor super alto. Então eu vou deixar a parte da validação de diploma, né, à parte, porque seria muito complexo aqui citar essas taxas. Seguindo da validação de diploma, né, a pessoa fez a prova de inglês, que tem um custo aproximado de $300, ela conseguiu chegar lá na pontuação, no teste de pontos que esse visto tem, e ela tá pronta para dar entrada. O primeiro passo é ela dizer para a Austrália que ela quer esse visto, né? Então é o que a gente chama de Expression of Interest. Como não é um visto, é apenas uma aplicação onde, né, o profissional diz eu quero esse visto, né, ou skill nacional, ou estadual, ou regional, a imigração não cobra uma taxa da pessoa para que ela faça isso. A gente cobra uma taxa de $800, né, pelo nosso serviço de fazer essa Expression of Interest para o profissional. O segundo passo é, se a pessoa quer o visto nacional, né, que é o Skill Independente, que é o Skill Independent, que é 189, ela não tem mais nada que ela possa fazer a partir dali, a não ser que ela receba um convite. Então não há nenhuma taxa até que de fato o convite venha. Se o convite vier, e vamos torcer sempre que venha, a gente tem daí o processo de visto em si, e é um processo de visto permanente. Então as nossas taxas seguem o padrão, $2.600 para um aplicante, né, para o aplicante principal. Quando tem dependente é uma taxa risória, $300, $400 para o dependente, pelo nosso serviço, e a taxa da imigração segue de novo como os vistos permanentes, né, $4.045 para o aplicante principal. Se tiver um dependente, $2.000 e pouquinho, $2.025, se eu não me engano, para um dependente. Isso é um processo, né, claro, onde a pessoa conseguiu validar o diploma, deu entrada na Expression of Interest, foi convidada e deu entrada no visto. O que significa que a gente está falando de um valor muito mais reduzido do que falamos até agora em termos de sponsor, né? Vai dar aí em torno de... deixa eu olhar aqui, em torno de $8.000 aí tudo. Se a pessoa depende, né, não tá competindo por um visto nacional, porque a sua profissão não tá na lista nacional, e ela precisa de ajuda de algum estado, né, pro visto nomeado por um estado, que pode ser o permanente 190 ou o provisório, né, que é o 491, a pessoa ainda tem uma etapa intermediária, onde ela precisa, né, submeter um pedido oficial para esse estado de nomeação. Então, essa etapa, que seria um extra no que eu falei até agora, se a gente considerar, né, onde eu estou, o estado de New South Wales, a pessoa vai ter um extra aí de aproximadamente $1.600 entre a minha taxa de serviço e a taxa do estado de New South Wales. Mas cada estado tem uma taxa, geralmente é de 200, acho que tem... Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas acho que vai de 0 a 700, mais ou menos, a taxa dos estados. A nossa taxa, dependendo do estado, é um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque os processos são diferentes de pedido de nomeação. Então, esse vale muito a pena, apesar da gente saber que também é um visto que você, para conseguir a pontuação necessária, você precisa ralar pra caramba, conseguir nota, tem uma série de coisas, gastar dinheiro, né, antes de chegar nessa etapa também, né? Exatamente, mas é um valor bem bom para conseguir migrar. Com certeza. Com certeza vale a pena. A gente vê que é um assunto bem complexo, né? A única coisa, né, gente, é o que vocês falaram. Claro que o visto skill é uma ótima opção, se a pessoa tem condições é a melhor opção, né, não depende de terceiros, enfim, vai depender do convite, mas não de uma empresa. O único problema é que nesse momento, talvez pela crise, né, o número de convites está sendo bastante reduzido, né, a última rodada de convites aí para o visto principal, a gente esperava pelo menos 250 convites, né, que ainda é um número bastante limitado, e veio 50, né, para o visto principal. Nessa última rodada foi bem, como é que fala em português? Essa rodada acontece por semana, por mês? Como é que funciona? funciona? Independente é por mês. Tá, é por mês. Para 189 é por mês. Pelos estados não há data, né? O estado convida de acordo com as pessoas cumprindo os requerimentos, de acordo com os pedidos. Então, Ju, queria muito agradecer aí por você ter aberto esses números pra gente, porque nem a gente tinha noção aí dos custos, e realmente, né, é um investimento no futuro da sua vida, da sua família, e eu vou deixar todos os contatos da Ju aqui embaixo também, para vocês marcarem uma consulta e saber aí quais são as suas
chances de migrar para a Austrália e fazer um planejamento estratégico para que você consiga viver aqui na Austrália como a gente. Então, Ju, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês, um prazer. Falar de valores nunca é muito legal, mas vamos que vamos. É uma informação que é importante aí passar pro pessoal. Obrigada, gente, mais uma vez. Prazer. Que isso. É isso aí, galera. Espero que tenha ajudado aí vocês. Então, eu te vejo na próxima. Deixa aquele like aí, se inscreva no canal e see ya!